Sabe, existe uma linha de pensamento muito inspirada por Pablo Marçal que bota o dedo numa ferida bem comum. A gente costuma confundir ser uma pessoa boa com ser simplesmente bonzinho. E essa confusão, segundo essa filosofia, pode ser a chave que trava a vida de muita gente. Vamos mergulhar nisso para entender o porquê. E o ponto de partida é exatamente este. A ideia é que confundir bondade de verdade com aquela necessidade de agradar todo mundo é a raiz da estagnação. Ser bonzinho nessa visão não é uma virtude, é um obstáculo. Pensa só, uma pessoa boa age com firmeza. Já o bonzinho se perde tentando agradar e muitas vezes acaba sacrificando o próprio progresso no caminho. E quando a gente coloca um do lado do outro, a coisa fica nítida, né? De um lado tem o bonzinho, que foge de conflito a qualquer custo, que deixam passarem por cima dele. Do outro, a pessoa boa, que é firme, é respeitada justamente porque faz o que tem que ser feito. E aqui está o pulo do gato. Uma pessoa mantém a sua força, enquanto a outra entrega essa força em troca de uma paz que, no fundo, nem é real. Ok? Mas para a gente poder entender a solução, primeiro tem que aprofundar um pouco mais o diagnóstico. Afinal, qual é o verdadeiro custo de ser bonzinho? A analogia que usam é muito forte. O bonzinho se torna um capacho. É isso mesmo. As pessoas usam, pisam, limpam os pés e vão embora. Esse comportamento de aceitar tudo, de não querer incomodar ninguém, tem um preço altíssimo. O desrespeito e, no final, a exaustão completa. Beleza, o diagnóstico está claro. A questão é, como é que se quebra esse ciclo? E olha, a abordagem proposta aqui não é nada sutil. É para ser radical, com ações diretas para ontem. E aqui que a coisa fica meio contraintuitiva. Para parar de ser bonzinho, a primeira tarefa é aprender a desagradar. É isso mesmo, se tornar um profissional em desagradar. Em dizer não. Para quê? Para poder focar a energia no que realmente importa, mesmo que isso crie um certo atrito. Então, a teoria vira uma espécie de lição de casa, um exercício bem prático de confronto de propósito. A ideia não é ficar esperando a chance de dizer não, mas criar essa chance. A fonte chama isso de cavar um pênalti, que é uma ótima expressão. O exercício é esse: identificar pessoas para quem se diz sim só por medo ou costume e, de propósito, exercitar um não. É como se fosse uma musculação para fortalecer a personalidade. E o resultado dessa prática? Bom, quem faz descreve uma sensação poderosa de liberdade. Aquele sentimento que vem quando se consegue dizer não sem culpa, de agir com base nos próprios valores. É descrito como algo libertador. E claro, essa mesma filosofia se encaixa perfeitamente no mundo profissional. E nesse ambiente, a indecisão do bonzinho pode ter consequências ainda mais sérias, podendo ser fatal para uma equipe ou para uma empresa inteira. Isso leva a gente a uma reflexão importante. Qual é aquela decisão profissional difícil que está sendo adiada, empurrada com a barriga? A fonte usa um exemplo bem extremo para mostrar como a ação precisa ser urgente. A recomendação é chocante, eu sei, mas o recado é direto. A pessoa boazinha fica hesitando para tomar decisões difíceis, como demitir alguém que não está performando, muitas vezes por pena. O argumento aqui é que essa hesitação, na verdade, prejudica a equipe inteira. Mas calma. A lógica por trás disso não é ser cruel. É puramente estratégica. Não tem nada de emocional. Se uma pessoa da equipe, mesmo que seja boa tecnicamente, está travando o ambiente ou ignora os feedbacks, a presença dela vira um peso para o time todo. A ação decisiva, nesse caso, é um jeito de proteger o coletivo. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a diferença de mentalidade, né? O bonzinho fica paralisado, buscando a perfeição, morrendo de medo de errar. Já a pessoa de ação entende que o progresso acontece no movimento, na prática. É muito melhor agir, faturar e, se precisar, corrigir o rumo depois, do que simplesmente nunca começar. Ok, mas para conseguir agir assim sempre, de forma consistente, não adianta só ter coragem, né? É preciso uma mudança por dentro, na mentalidade, nas ferramentas que dão suporte para essa força. E aqui tem um conceito-chave que precisa ser redefinido. A tal da malícia. Não no sentido de maldade, de jeito nenhum, mas no sentido de prudência, de saber ler as intenções das pessoas, de calcular os riscos. É uma ferramenta de sobrevivência. É justamente o que falta ao bonzinho, que age com uma ingenuidade que pode ser bem perigosa. E para que serve essa tal malícia? O propósito é bem claro. Não é para atacar, mas sim para se defender e para proteger quem a gente ama. Uma pessoa boazinha, sem essa capacidade de ler o ambiente, não calcula os perigos e acaba se tornando vulnerável, colocando a si mesma e aos seus em risco.
Agora se prepara que vem uma ideia bem provocativa. A fonte sugere que até aqueles traços que a gente vê como defeitos, tipo arrogância, podem ter uma função estratégica. No momento de confronto extremo, numa guerra, talvez seja necessário usar todos os recursos disponíveis para vencer, mas em tempos de paz, essas ferramentas devem ficar guardadas. No fim das contas, todos esses pontos, a ação, a decisão, a mentalidade, tudo isso se junta num chamado final, o de governar a própria vida. E essa comparação final, olha, ela fecha o raciocínio com chave de ouro. De um lado, o bonzinho, vivendo de forma passiva, como se o tempo fosse infinito. Do outro, o governante da própria vida que age com urgência, tomando decisões rápidas porque sabe que cada dia importa. Mas sabe qual é o ponto mais crucial disso tudo? O principal alvo dessa mudança é a gente mesmo. Ser bonzinho com a própria preguiça, com a própria procrastinação, essa é a maior autossabotagem que existe. A transformação de verdade começa com a decisão interna de parar de aceitar as próprias desculpas. E para fechar, fica a pergunta para a gente refletir. Em qual área da vida essa passividade, essa atitude de bonzinho está custando mais caro? Seja no trabalho, nos relacionamentos, nos objetivos pessoais. O desafio proposto é exatamente este: identificar essa área e tomar uma atitude. Agora.